Bom, então, falando agora sobre elementos flexíveis, né? Capítulo 17 do livro do Schigle. A gente sabe que o livro classifica, né, elementos flexíveis como sendo transmissão por correias, transmissão por correntes e cabos, né? Então, a gente vai começar a falar sobre correias aqui na parte 1 do capítulo 17. Bom, primeiro só complementando, né, o que a gente falou, que são considerados elementos flexíveis não só pelo livro do Schigle, né, mas pelos livros de elementos de máquinas e dinâmicas, né, esses três elementos, né, correias, correntes e cabos. A gente pode tentar justificar um pouquinho isso, né? Primeiro, correias é porque realmente ela é feita de borracha, né? Ela é um elemento flexível, né? As correntes você pode pensar, mas corrente é metálica, né? Mas existe um movimento relativo ali entre os elementos da corrente, né? Nos roletes, né? Então os anéis da corrente eles se movimentam entre si, né? Então isso dá uma característica de flexibilidade para essa transmissão no acoplamento da corrente com a roda dentada, né? E o cabo, né? Um cabo, a gente vai discutir um pouco mais especificamente cabos de aço. É um emaranhado, né? Um entrelaçamento de outros fios menores, outros cabos menores, né? Então, quando você traciona esse cabo, ele vai se esticar, né, devido a esse entrelaçamento. Isso dá também uma característica de flexibilidade, né? Bom, a gente vai falar sobre os três, começando nessa primeira parte, falando de correias, né? Então, o livro cita algumas vantagens, né, de aplicação, né, desses elementos flexíveis, né? Então, algumas delas que a gente pode comentar aqui. Primeiro, que eu consigo ter uma transmissão, né, geralmente através de grandes distâncias, né? Eu tenho principalmente para transmissão de correias e cabos, né? Geralmente eu consigo ter uma boa absorção de choques e vibrações, né? Pensando numa transmissão entre duas polias com uma correia, se o eixo de entrada está sofrendo alguma sobrecarga, algum choque, né? Está tendo vibração na polia, essa correia vai absorver isso e não vai transmitir, né, para o eixo de saída, como aconteceria, por exemplo, num par de engrenagens, né, que trabalham com contato direto, né. E também o baixo custo, né, uma característica também que é geralmente presente em todos esses elementos flexíveis, né, comparado com outros tipos de elementos de máquinas, né. Então, falando da transmissão por correias, né, uma das primeiras coisas que o livro apresenta é a forma como você tem de montar, né, essa correia, e ela começa falando da correia mais simples, que é a correia plana, né? Então, pensando na montagem de uma correia plana na polia plana, eu posso ter a montagem direta, né, ou também chamada transmissão simples, né, onde eu tenho essa característica na montagem, né, e se uma polia está girando no sentido horário, a outra polia também vai girar no mesmo sentido horário, né? Uma variação dessa montagem que é possível fazer é fazer a transmissão cruzada, né? Na correia plana isso é possível fazer. Eu pego a correia e giro ela, né, 180 graus na hora de fazer a montagem com a polia, né? E na correia plana ela vai fazer essa dobra, né? E não vai ter o contato ali, né, direto entre elas, né? E aí nesse caso a principal diferença é que eu inverto o sentido de rotação, né, comparado com essa montagem aqui da transmissão simples. Então eu posso ver que é relativamente fácil, né, eu inverter o sentido de rotação num par de polias, né? O que eu vou precisar de ter é um sistema que me permita ajustar, né, a distância de centros, né? Aí eu consigo facilmente ter essas duas configurações de montagem, né? E o livro mostra também que eu consigo ter configurações de montagem para eixos não paralelos, né? Aqui tem duas figuras que mostram, né? Então, cada polia com um eixo e um plano diferente, né? Eu consigo fazer essa montagem e ela é possível ela trabalhar junta. Aqui uma outra figura mostrando, né, as polias em planos diferentes. Essa montagem é possível, né? Eventualmente pode ter alguma força ali que vai tender a desalinhar essa correia, né? A gente vai ver daqui a pouco que existem alguns artifícios, né, que eu posso utilizar para evitar que a correia desalinhe e solte, né, da polia, né? Bom, então falando em algumas aplicações, né, a gente já falou de eixos paralelos, né?
Geralmente ali a velocidade angular varia pelo deslizamento, né, e deformação das correias. Isso é um problema recorrente, né, para vários tipos de correias, né. A correia plana que a gente comentou é uma das que mais sofre com esse problema de deslizamento, né. Então, com relação aos tipos de correias, né, a primeira correia é a correia plana, né, que a gente já discutiu, né, uma figura mostrando aqui uma transmissão de uma correia plana. Também existe, né, a correia redonda, tá? Então essa figura está mostrando ali uma mesa com várias correias redondas transmitindo, né, o movimento. Então ela tem um formato realmente circular, né? E você observando essa correia, às vezes ela se confunde até com uma mangueira, né? Tem um formato muito parecido, né? E além da correia redonda, nós temos também a correia trapezoidal, talvez uma das mais famosas, né? Também chamada correia em V, né? Aqui uma figura onde mostra uma polia em V com 3 camadas, né? 3 correias uma do lado da outra. E a correia trapezoidal tem uma característica bem interessante, né? Pelo formato da seção transversal dela, né? Por isso que ela recebe esse nome de correia trapezoidal, ou correia em V, e ela dá uma característica, né, bem interessante com relação ao deslizamento, né? Que ela consegue evitar boa parte do deslizamento que acontece na correia plana e na redonda. E com relação ao deslizamento, quando ele se torna um problema mais crítico, existe também a correia dentada, né? Que também recebe o nome de correia sincronizadora, né? O nome sincronizadora está mais relacionado com a função que essa correia vai ter, né? Ela vai ter a função de transmitir o movimento de rotação em sincronismo, né? Ou seja, sincronizando, né, o movimento. Aqui um exemplo, né, de transmissão por correia dentada para motocicleta, né, que é muito comum, algumas motocicletas mais esportivas, né, ao invés de usar a corrente, usar a correia. Isso tem muitas vantagens ali com relação à limpeza, manutenção, né, e é uma aplicação muito utilizada, né. Outra aplicação muito famosa da correia dentada é no motor de combustão interna, né. Então, geralmente para fazer o giro, né, entre os eixos internos do motor, tem vários modelos de veículo que utilizam correia dentada, né. Então, aqui estão alguns tipos, né, de correias que a gente encontra no livro, né. O livro vai falar um pouco mais da correia plana e da correia trapezoidal, tá? A gente vai iniciar falando todo o projeto, né, de correia plana e vendo todo o equacionamento que a gente vai usar para dimensionar uma correia plana, e depois para dimensionar os demais tipos de correia. A metodologia é muito parecida, né? Você aprendeu a fazer uma, fica fácil de fazer as demais. Então, detalhando um pouquinho, né, algumas características desses tipos de correia. A correia plana, né, geralmente eu consigo ter grandes distâncias, né, entre os centros, né. Eu tenho uma fácil emenda, né, na correia, né, qualquer problema, né, mesmo na montagem inicial, ou se ocorrer algum rompimento para poder fazer uma emenda, ela é fácil, né, essa emenda, relativamente fácil comparado com os outros tipos. Necessita de ajuste para corrigir a tensão, né, então geralmente ou eu vou trabalhar com um sistema com polias ali, né, para poder, é uma das formas, né, para poder ajustar a tensão inicial para evitar esse deslizamento, né, e ela trabalhar nas condições adequadas. Isso nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, alguns detalhes, né. A correia plana, ela, aqui no livro a gente vai discutir mais especificamente o uso da correia plana para transmissão de torque, né. Então, geralmente a gente vai trabalhar com distâncias menores, né, entre centros, né. Apesar de que a correia plana ela pode ser muito utilizada também não só para transmissão de torque, mas para transporte de material, né. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, outros não, mas um equipamento que é muito comum na mineração, no setor agrícola, são correias transportadoras, né, ou também chamado transportador de correios, TCs. São equipamentos que são utilizados, né? Você utiliza uma correia plana com uma largura bem grande, essa correia vai estar apoiada sobre roletes, e aí você joga uma carga em cima, né? Joga um material, um minério, né? Ou algum produto agrícola, né?
e essa correia vai transportar por uma longa distância, né, geralmente esse material, né? E aí é um uso um pouco diferente, né? Você vai usar essa correia não para transmitir um torque entre dois eixos, mas sim para transportar material, né? Aqui no livro ele não aborda o uso, né, da correia para essa situação, né, transportadores de correia, tá? Na nossa aula síncrona, né, quando a gente estiver tirando dúvidas, eu vou separar um tempo para a gente detalhar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o transporte de material usando correia, tá? Acho que é uma coisa bem interessante, né, e um assunto bem pertinente aqui, né, no nosso curso de engenharia mecânica. Vocês vão mais para frente no curso, lá em projeto mecânico, né, falar um pouquinho aí desses equipamentos que são as correias transportadoras, mas a gente pode aproveitar e já falar um pouquinho sobre isso, né? As correias trapezoidais, né, o em V, né, aqui tem uma figura que mostra uma polia, né, em V, e a correia em V acoplada na polia, né, uma vista em corte. Então aqui está mostrando, né, o que seriam os elementos. Geralmente essas correias trapezoidais, elas possuem elementos metálicos internos, né, que são chamados os cordonéis vulcanizados, que tem a finalidade de dar uma resistência mecânica maior para essa correia, né, para ela suportar uma carga maior e conseguir transmitir um torque maior, né. No acoplamento da correia com a polia, o acoplamento é feito na lateral, né, dessa guia trapezoidal, né. E isso vai fazer um efeito cunha que vai tender a reduzir bastante a possibilidade de deslizamento, né, entre a correia e a polia, né. Então aqui as características, né, apresenta menos deslizamento, como a gente comentou, permite o uso de múltiplas polias com mais facilidade. É o que nós vimos naquela foto inicial, né, onde tinha três correias em V, uma do lado da outra, né, fica mais fácil de fazer isso. Isso é muito comum, às vezes você tem um torque mais elevado para transmitir, então ao invés de você usar uma correia mais robusta, você trabalha com 3, 4 correias menores, né, uma trabalhando do lado da outra, né, então você tem vantagens ali, né, nessa aplicação, né. Eu preciso de um menor ajuste para corrigir tensões devido uma das características devido a esse efeito cunha, né? Eu vou ter menos necessidade de uma tensão inicial, né? Para evitar esse deslizamento e um melhor assentamento na polia, né? O que permite trabalhar com polias menores e mais próximas, né? Então são algumas características da correia trapezoidal, né? A correia dentada, algumas características dela, né? Não apresenta o efeito de escorregamento e deslizamento, né? Aqui eu posso ver pelo desenho, né? A correia dentada, aqui já é uma vista longitudinal da correia, e não uma vista da seção transversal dela. Então a correia dentada, ela vai se acoplar numa polia que também é uma polia dentada, né? Às vezes até lembra um pouquinho, né, uma engrenagem, né? Então, por que eu evito essa possibilidade do deslizamento? Porque a correia, o dente da correia tem que encaixar no dente da polia. Então, se ocorrer qualquer deslizamento ali, você vai ter um problema, né? E aí você vai identificar que ocorreu aquele deslizamento, mas os dentes das polias dentadas têm esse efeito de manter a posição da correia para não permitir que ocorra esse deslizamento, né? Então, características, né? Transmite potência em velocidade praticamente constantes, né? É a que menos é influenciada pela correção da distância entre eixos para ajustar a tensão inicial, né? Geralmente ela não é escamoteável, né? O que a gente tinha citado como aplicação no motor de combustão interna, né? Qual que é a finalidade de se usar uma correia dentada? Explicando ali bem de forma simples, né, o funcionamento ali do motor, na maioria dos modelos de motores, o que a gente tem? Você tem que ter um sincronismo entre o movimento do eixo do virabrequim com o movimento do eixo comando de válvula, né, para que a válvula faça a abertura e o fechamento da câmara no momento correto, né, para poder ter a explosão dos gases e empurrar o pistão para baixo, né, gerando transmitindo torque para o eixo virabrequim.
Então, se acontece o rompimento de uma correia dentada, o que vai acontecer? Você perde esse sincronismo, né, no movimento. Então, um dos problemas em muitos modelos de motores é que o que pode acontecer? Pode acontecer que no momento em que o pistão está subindo, em vez da válvula estar posicionada na posição superior, ela pode estar na posição inferior. Então pode acontecer o choque, a colisão entre o pistão e a válvula. Então, como o pistão é mais robusto, ele pode empenar a válvula, né? E aí isso vai acontecendo e pode empenar todas as válvulas. Aí você tem que abrir o motor e trocar todo o eixo cabeçote ali do comando de válvula, né? Então é um custo bastante elevado. Então não vale a pena, né, tentar usar a correia dentada por um tempo além do recomendado pelo fabricante, exatamente pelo grande risco que você tem, né? E o custo é muito maior, né, se arrebentar a correia do que você trocar antes do rompimento, né? Então, ou seja, essa correia ela tem a função de manter o sincronismo, né, dos eixos internos, né? Então, por isso que é chamada correia dentada ou correia sincronizadora, né? Bom, mais algumas fotos, algumas figuras, né, mostrando aqui as correias que a gente comentou. Aqui uma vista um pouquinho maior da polia trapezoidal com os cordonéis metálicos, né. Importante comentar que as correias em V são padronizadas, né, pelas normas e pelas tabelas dos fabricantes, né. E aí eu tenho tamanhos padronizados, né. Aqui são os mais comuns, o tipo A, B, C, D e E. Então o tamanho da correia vai crescendo, né? E a quantidade de cordonéis metálicos também cresce, né? Para suportar um determinado torque, né? Então é claro que no seu cálculo você vai especificar qual que é a correia adequada para transmitir aquele torque naquelas condições que você está projetando, né? Algumas variações, né, da correia em V, né? Então aqui tem duas fotos ali da correia em V. Aqui nós temos a correia chamada correia hexagonal ou correia W, né? E aqui uma variação da aplicação dela, né, com dente duplo, permitindo o funcionamento como se fosse uma correia dentada, né? Então aqui uma correia sincronizadora com uma respectiva correia semelhante a essa, né? Então você pode ter o acoplamento da polia tanto na parte inferior quanto na parte superior, né? Então aqui são algumas variações, né, desses tipos de correia que nós vimos. Vocês vão encontrar alguns comentários a mais sobre isso no livro, né? Ou podem buscar também na internet caso vocês tenham curiosidade, né? Então, como a gente vai discutir mais o uso das correias, aliás, o projeto, né, das correias planas, né? Então nós vamos pegar com essa parte inicial do livro do Shigley que ele vai comentar esse dimensionamento, né? Então, logo após que ele apresenta os tipos de correias, né, ele vai apresentar também os tipos de polias, né, que a gente pode encontrar, e as mais comuns, né? Então, esse quadro que está também no livro vai mostrando ali, né, os tipos de polias. Então, ele apresenta a polia de aro plano, né, seria uma polia para correia plana, né? Então, a correia vai estar posicionada aqui na parte externa, né, vai estar aqui na parte superior. Então, aqui é alguma vista em corte da parte mais próxima ali, onde é que vai ter o contato com a correia, né? Seria a polia mais simples, né, de se usar para correia plana. Eventualmente, se eu tiver um problema de desalinhamento na correia, uma variação dessa polia é a polia de aro abaulado. Então, em vez da parte superior do aro ser reta, ela é curva, né, formando esse arco, né, que é chamado aro abaulado. Né? Qual que é a finalidade do aro abaulado? Na hora que você posiciona a correia nessa curvatura e pressiona, né, cria uma tensão, né, entre a correia e a polia, você vai ter vetores de forças que vão estar apontando para o centro desse arco. Então esses vetores de força tendem a manter a correia na posição, né, e evitar o desalinhamento, né? Claro que se eu tiver uma força muito grande de desalinhamento, isso não vai ser suficiente. Eu vou ter que ter mais outros recursos para evitar o desacoplamento da correia com a polia, né? Essas duas aqui embaixo estão mostrando polias escalonadas, né? O que é uma polia escalonada? São polias onde você tem vários diâmetros diferentes, né? Posso ter tanto com aro plano quanto com aro abaulado, né?
Uma aplicação muito comum, né, desse tipo de polia é quando eu preciso variar a velocidade, né, do eixo de entrada em relação ao eixo de saída com uma flexibilidade maior, né, nessa variação. Um exemplo clássico do uso desse tipo de polia é no eixo ali que faz o movimento do mandril de furadeiras de bancada, né? Para quem já viu ou para quem tiver a oportunidade de ver, geralmente na parte superior você tem a furadeira de bancada, você tem o eixo do mandril, geralmente na extremidade superior você vai ter uma polia escalonada e no eixo do motor você tem outra polia escalonada. Então geralmente você tem em muitos modelos, né, de furadeiras de bancada, você tem uma alavanca onde você destrava a posição do motor e aí você pode aproximar o motor do eixo do mandril. E aí você coloca a relação de velocidades, né, de acordo com as polias que você tem. Então às vezes você tem ali uma polia escalonada com 4, 5, 6 diâmetros diferentes, tanto no eixo do motor quanto no eixo do mandril. Então você tem uma combinação de velocidades lá, né, onde você pode colocar uma velocidade mais baixa, né, para poder fazer um furo num material nylon, por exemplo, alguma coisa assim, ou uma velocidade mais alta, né, para fazer um furo, por exemplo, num aço, né? Então você define qual que seria mais interessante você usar, né? Outras variações de polia, né? Então aqui a gente tem a polia com guia, né? Então o que a gente tinha comentado, caso, por exemplo, fazer simplesmente o aro abaulado não for suficiente para evitar o desalinhamento, né, da correia, eu posso colocar também a guia, né? E aí, se tiver uma força tendendo a desalinhar a correia, essa correia vai bater nessa guia e vai tender a manter ela na posição, né? Claro que isso vai gerar um desgaste, né, na correia, né? Vai diminuir a vida útil dela, mas muitas vezes é um recurso que evita o desacoplamento da correia com a polia, né? Aqui embaixo a correia trapezoidal, né? A polia trapezoidal, né? Aqui uma polia trapezoidal simples, né? Para apenas uma correia. Aqui uma polia trapezoidal múltipla, né? No caso para 3 correias. Eu posso colocar 2, 3, 4, 5, né? De acordo com o meu projeto, né? As distâncias entre cada uma delas geralmente também são padronizadas e na maioria das vezes você consegue comprar essas correias já montadas. Então, em vez de você comprar 3 correias separadas, você compra uma correia onde você vem com uma lona, né, vulcanizada aqui, já pegando as 3 correias. Então você já tem o posicionamento correto e a montagem adequada, né, para as 3 correias, no caso ali na polia também trapezoidal. Tá? Então, aqui é uma figura mostrando alguns parâmetros, né, algumas informações sobre a nomenclatura da correia trapezoidal, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, a distância, né, entre as correias é determinado pelo fabricante, pelas normas, né? O ângulo de inclinação também, isso é tudo padronizado, né? No caso da polia trapezoidal, você tem 2 diâmetros de referência. Um é o diâmetro externo, que pega o diâmetro máximo, né, que é físico da polia, e outro é o chamado diâmetro nominal. Esse diâmetro nominal pega mais ou menos ali o meio, né, desse rasgo trapezoidal, né, que é mais ou menos onde eu vou ter o centro da distribuição de força entre a correia e a polia. Esse diâmetro nominal é o diâmetro mais importante para o dimensionamento da correia trapezoidal e da polia trapezoidal, né? Para a correia plana já é mais simples, né? Que basicamente eu vou ter apenas o diâmetro externo, né? Ele não tem tantas variáveis na nomenclatura como eu tenho na correia trapezoidal, né? Com relação à parte da tensão inicial que eu tenho que aplicar na minha correia, basicamente aqui o livro apresenta algumas possibilidades, né, de elementos que possam fazer esse ajuste, né, na tensão. Então aqui ele está mostrando na primeira figura 2 polias, né, e ele colocou uma terceira polia, uma polia ajustável, onde eu consigo ajustar a posição dela, e aí eu vou modificar o caminho que a correia vai fazer, né? Fazendo isso eu estou conseguindo ajustar a tensão inicial que a correia vai ter, para que eu evite, né, o deslizamento entre a correia e a polia, né?
Uma outra forma de fazer isso é usar um mancal com esticamento por parafuso. Então você bota uma parte fixa no mancal, em vez de você fazer simplesmente um furo, você faz uma fenda, né, bem longa. E aí no mancal que está pegando lá a polia, você coloca aqui um parafuso, e aí na hora que você vai, por exemplo, ajustar, né, a correia, você aperta esse parafuso para poder distanciar, né, ou seja, deslocar, por exemplo, o eixo de uma polia afastando da outra polia. Então você afastando uma da outra, você está aumentando a tensão e ajustando a tensão inicial, né? Geralmente é comum ter esticamentos como esse, né, com um curso maior, porque durante o uso é comum que a correia que é feita de borracha, ela estique, né? Então, quando a correia começa a esticar, é muito fácil para a manutenção identificar esse problema, que ela começa a patinar, e quando a correia começa a patinar, o deslizamento gera muito ruído, né, um barulho bem alto. Então, na hora que ela começa os primeiros pontos ali de deslizamento, a manutenção já consegue identificar, e aí o que eles vão e fazem? Desapertam esse parafuso que trava o mancal, gira esse parafuso para poder transladar e afastar a polia, né? E aí você tem vários recursos para saber o quanto você vai ter que afastar para poder garantir a tensão adequada. E aí depois aperta novamente os parafusos, né, na fenda e está posicionado, e por um tempo ela vai trabalhar de forma adequada até ela esticar novamente e precisar novamente de ajustar essa tensão, né? Aqui nós temos uma figura que mostra a distribuição de tensão numa correia. Essa parte a gente vai ver um pouco mais por alto agora, e depois nós vamos voltar a discutir mais detalhadamente sobre ela, né? Então, basicamente, o que a gente pode ver aqui, eu tenho uma linha que está mostrando uma tensão constante, né, em toda a correia, que está relacionada à tensão inicial que ela vai sofrer, né, quando você ajusta a posição adequada dela. Depois eu tenho uma outra tensão que está ocorrendo somente na região onde eu tenho o contato entre a correia e a polia, tanto de um lado como do outro, né? De um lado ela está maior, do outro ela está um pouco menor. E eu vou observar qual que é a polia motora, né? Aqui eu posso observar que a figura está mostrando que essa polia está girando no sentido horário, e ela é a que vai acionar, né? Então ela é a motora. E a outra grandona, ela é acionada, então ela é a movida. Então a polia motora eu vou ter uma tensão maior ali do que a movida em relação ao contato, né? Então aqui eu tenho a tensão de contato, né, que só ocorre no contato da polia com a correia. Onde a correia não está em contato, não existe essa tensão, né? E existe uma outra tensão aqui, ó, que ela está crescendo aqui, ó, ela começa do zero aqui na polia motora, ela vai crescendo, 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 depois ela se mantém, depois ela vai diminuindo na polia movida. Isso daqui está relacionado com a tensão, né, que vai ocorrer devido à fricção da correia com a polia. Então o que eu posso observar é o seguinte: quando eu tenho o giro, né, da polia motora, que está transmitindo o torque para a correia, o que vai acontecer? Um lado da correia vai ser puxado, e o outro lado da correia é empurrado. Então eu posso observar que essa polia girando no sentido horário, o lado de baixo vai estar sendo puxado, então ele vai ser um lado onde a tensão é maior, é chamado do lado motriz ou lado tenso da correia. Do outro lado, ela está sendo empurrada, então do outro lado é chamado lado frouxo ou lado bambo da correia, né? Que é o lado dito sem carga, né? Esse, quando fala sem carga, é porque ele não está sendo empurrado, ele está simplesmente puxado. Então existe uma diferença de tensão, né, no lado tenso e no lado bambo da correia, que nós vamos discutir isso mais detalhadamente mais para frente, tá? E esse acréscimo de tensão aqui está mostrando exatamente isso, ok? Então mais para frente nós vamos discutir isso mais detalhadamente. Então simplesmente aqui falando sobre vantagem e desvantagem, né? Então a gente pode colocar proteção contra choques, vibrações e sobrecargas, né, do uso de correias, menor custo de instalação e também menor custo de manutenção, geralmente são relativamente baratas, né? Então, devido ao baixo preço das correias e também pequeno tempo de parada, né? Então, uma correia, geralmente eu tenho ela em estoque, na hora que ela arrebenta eu vou lá e troco ela, né? Não preciso de trocá-la antes. Geralmente eu tenho um custo baixo, né, para essa correia.
Não exige lubrificação, né? Pelo contrário, né? Se eu lubrificar, eu facilito o deslizamento. Permite grandes reduções ou multiplicações. Eu tenho uma grande versatilidade entre as polias, né? Como a gente já tinha comentado. Também permite transmissão em rotações no mesmo sentido, transmissão cruzada, né? Ou eixos não paralelos, como a gente já comentou anteriormente. Como desvantagem, a gente pode citar dois problemas, tá? Um é o deslizamento, né, que a gente já comentou, que é uma consequência geralmente de uma tensão inicial insuficiente. Esse é o grande motivo do deslizamento, né? E eu tenho um fenômeno também que é chamado de creep, né, que é chamado o fenômeno de deformação da correia resultante da diferença entre a tensão verificada entre os lados tenso e frouxo da correia. Isso geralmente acontece do lado bambo, né, onde a tensão é menor. Então, quando eu tenho velocidades mais altas, a correia tende a trepidar. Essa trepidação tende a ter perdas, né, na transmissão, mas geralmente são perdas pequenas, tá? Então esses geralmente são os dois problemas que a gente tem na transmissão por correias, ok? E o livro comenta também, né, um pouquinho sobre a transmissão de velocidades, né? Então ele fala, né, do sistema de transmissão com velocidade com polias cônicas, né? Então aqui eu botei uma animaçãozinha, né, mostrando mais ou menos o que é o câmbio CVT, né, que utiliza essa transmissão variável, né? E aqui eu posso ver, né, que geralmente o que ele faz é variar, né, a distância aqui, para poder variar o diâmetro, né, que a correia está pegando de forma contínua, né? Então você consegue ter uma mudança ali de velocidade, né, de uma forma bem suave, né? Além da que a gente já tinha comentado, que é o uso de polias escalonadas, né? Fazendo uso de polias escalonadas, né, para poder fazer a mudança das polias, eu tenho um sistema um pouco mais chato, né, de poder fazer essa troca. A polia cônica tem uma grande vantagem, que eu faço isso de forma contínua e extremamente suave, né? Então são algumas aplicações interessantes aí que a gente pode citar para correias, tá? A partir de agora a gente vai começar a ver o equacionamento da correia plana, tá? Para poder fazer o projeto e a especificação da correia plana. Mas vamos deixar isso para a próxima videoaula, ok?